Sem dúvida. Bastante desafio aí pela frente. E, Priscila, você considera que, apesar desses desafios todos, o desenho dessa fase 1 conseguiu ser bem trabalhado, bem elaborado? Acho que era legal até falar um pouquinho, explicar, porque ele foi finalizado, né? Eu acho que já está publicado, em vias de ser publicado, essa fase 1. E tem pergunta aqui também, se você pudesse esclarecer um pouquinho esse conselheiro independente, quem é, qual o papel dele, ajudaria muito. Mas, enfim, dá um resumo aqui para a gente de como é que foi essa fase 1. Tá, bom, vou começar pela pergunta do conselheiro, né? Hoje é o Rubens Vidigal, né? Foi feito um processo, né, de votação ali, cada assento indicou um nome, né? E depois houve a votação e ele foi o mais votado. Então, foi de uma forma democrática, né, a indicação do Rubens. E tinha alguns requisitos, né, que deveriam ser considerados ali, então tinha que reunir algumas qualidades, né, algumas qualificações técnicas, e o grupo entendeu que o Rubens né, teria todos esses requisitos. E tem vindo muito bem, ele tem ajudado a gente bastante, ele é advogado, né, ele é sócio fundador do escritório, leva o nome dele. Então, ele também traz um pouco dessa experiência jurídica, inclusive, como o Ivo comentou, a gente está no processo, né, de elaboração ali de todo o regulamento que norteará ali as decisões, e então ele vem numa fase boa e nos ajudou bastante ali com as questões jurídicas, enfim, e ele tem focado bastante também nesse aspecto concorrencial, né, como eu falei, acho que é um ponto importante, então as decisões dele são bem sempre fundamentadas, ele tem um papel fundamental, considerando que ele seria o voto de desempate, né, porque são 6 assentos que representam os setores, e ele é o 7º assento, então é um assento muito importante, a gente está muito satisfeito com a atuação dele até agora. Com relação à fase 1, né, acho que ainda tem o Banco Central, a gente enviou, né, as propostas técnicas que foram elaboradas, né, pelos grupos de trabalho e deliberadas pelo Conselho, e foi enviado ao Banco Central, e o Banco Central retornou com alguns pontos ali de questionamento, enfim, para o Conselho deliberar, voltar com alguns complementos do que havia sido tratado, e ainda o Banco Central vai bater o martelo com relação a todos esses pontos. Eu imagino que deve estar prestes a publicar uma norma com relação à conclusão, né, da fase 1, considerando o prazo próximo ali de entrada em vigor. Foi desafiador a primeira fase em razão do tempo, porque teve a pandemia no meio de tudo isso, porque já era um prazo muito desafiador, né, considerando ali que muitas coisas deliberadas na primeira fase vai continuar para as próximas, então eram pontos muito importantes ali a serem discutidos. A gente iniciou a discussão logo no começo do ano, mas veio a pandemia, então a gente ficou algum tempo ali sem conseguir caminhar com as questões, e quando foi formado o Conselho Deliberativo, quando foram formados grupos técnicos, tinha toda a parte de eleger quem comporia esse grupo técnico, né? Então, assim, até definir como seria constituído o grupo técnico, quem seria a coordenação, vice-coordenação. Então, foi todo um processo muito democrático, deliberativo. Então, tinha esse trabalho de ter que voltar para as associações, indicar os representantes nesses grupos técnicos. Isso foi consumindo tempo. Então, quando ocorreram as reuniões dos grupos técnicos, não havia muito tempo ali para os grupos conseguirem debruçar muito sobre as propostas colocadas, né? Então, eram reuniões sequenciais, às vezes de um dia para o outro, tinha que tomar decisões muito importantes. Então, o grande desafio foi realmente o tempo, mas quando foi colocado depois para votação pelo Conselho, tudo que foi posto ali pareceu ser muito coerente. A gente tem um outro grupo que precisou de mais atenção, mais deliberação, como o grupo de escopo de dados. É um grupo um pouco mais polêmico, por se tratar exatamente de dados, né? É algo extremamente importante. Mas eu vi como uma fase de grande aprendizado. Eu imagino que a fase 2, embora o conteúdo seja mais complexo, a gente está mais preparado, as pessoas já estão postas ali, cada um já sabe o seu papel, então não vamos perder esse tempo, né, com relação às indicações, com relação
a organização de cada reunião. Então, eu imagino que as dificuldades que a gente enfrentou na primeira fase serão superadas para a segunda, vão vir outras, né, em razão do conteúdo da segunda fase, tratar temas mais sensíveis, né, do usuário, principalmente, mas seriam diferentes do primeiro, mas com muito aprendizado. Então, agora a gente está nessa evolução e prestes a iniciar ali as reuniões da fase 2.